Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia aqui da plataforma Gonçalves Dias, mais uma vez com vocês e dessa vez para a gente tratar desse assunto aqui, ó, formas de estratificação social, parte 2. Lembrando que essa aula está dividida em duas partes, essa é a parte final e a gente vai aqui complementar os conhecimentos que já adquirimos na parte 1 desse conteúdo, fechado? Então, para você entender direitinho, se organizar aí, anotar no caderno também, eu vou dizer como é que essa aula está dividida hoje. A aula está dividida em 4 tópicos. Primeiro, vamos relembrar o que é estratificação social. Então, de repente, se você na primeira aula, não assistiu a primeira aula, estava um pouco desatento, eu vou te dar essa colher de chá. Vou relembrar para você o que significa o conceito de estratificação. Depois eu vou citar quais são as formas de estratificação social. O terceiro tópico, eu vou falar sobre as classes, estratificação por classes. E para fechar, vamos aqui para o Brasilzão, vamos falar do nosso país. Vamos falar sobre a sociedade de classes aqui no Brasil. Fechou? Beleza? Tranquilo? Já está aí com teu caderno, com tua caneta, teu lápis, teu marca-texto, tudo já no ponto? Então vamos começar a nossa aula de hoje e a gente começa relembrando para você o que significa estratificação social. Primeira coisa, e é muito importante logo de cara, a forma como você escreve a palavra estratificação. Você não pode escrever com X. Existe extrato com X? Existe. Extrato de tomate, extrato bancário. Só que esse extrato aqui é com S. Escreve com ES, não com EX, beleza? Estratificação vem de extrato, com S, que significa camadas. Então vamos relembrar o que significa isso aí? Qual o conceito sociológico de estratificação social? Vem comigo! Estratificação social é a maneira como a sociedade se divide em estratos ou camadas sociais, de acordo com uma série de fatores. Por exemplo, fatores políticos, fatores religiosos. Lembra lá da Índia, né, do hinduísmo? Pois é. Fatores étnicos também, dentre outros fatores, tá? Então, só para te lembrar que estratificação é a forma pela qual a sociedade está dividida, está fragmentada em diferentes camadas. Fechado? Vamos então agora relembrar também as formas, as maneiras que existem para a gente dividir a sociedade. O que a gente percebe a sociedade a partir dessas 3 formas de estratificação. Existem sociedades que são estratificadas por castas. Vamos lembrar da Índia, do Paquistão, onde a religião hindu é muito forte, onde existe a crença ali de que os seres humanos surgiram de um deus, né, que é o deus Brahma. Eles acreditam em vários deuses lá. E aí, de acordo com a existência, a origem de cada pessoa, ela faz parte de um segmento da sociedade. Então, quando a gente desenha aquele triângulo, que é a pirâmide social, a gente coloca lá, né, as castas. E a sociedade de castas é uma sociedade rígida, que praticamente não permite a mobilidade social. Estratificação por estamentos, a gente vai lembrar de quê? Da Idade Média, da sociedade feudal, que a gente aprende nas aulas de história. Sociedade feudal onde tinha a nobreza, o clero, os servos, né? Então é isso, é esse modelo que é o modelo estamental. Estratificação por classes. Essa daqui, para mim, é a mais fácil de todas, sabe por quê? Porque é a sociedade que a gente vive, né? Então, desde que a gente nasceu, a sociedade que a gente vive já era assim. Já era estratificada ou dividida por classes sociais. Classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Ou classe alta, classe média, classe baixa, por exemplo, né? Então, esse modelo a gente já domina, porque já é comum para nós. Foi o modelo de sociedade que a gente nasceu e que a gente vive até hoje.
E é sobre esse modelo que a gente vai falar hoje de maneira mais direta, mais sociológica sobre o assunto. Fechado? Vamos lá então. Terceiro tópico da aula, estratificação por classes. Beleza? As classes sociais expressam, no sentido mais preciso, a forma como as desigualdades sociais se estruturam, principalmente na sociedade capitalista. Então, quando a gente fala de classes, a gente está falando diretamente do capitalismo. Isso quer dizer o quê, meu querido, minha querida? Que esse modelo de estratificação se tornou muito comum a partir da modernidade. Porque o capitalismo é um sistema econômico que se consolida no final da Idade Média para o começo da moderna. Acabou o feudalismo, começa o capitalismo. A partir da modernidade, a gente percebe a sociedade dividida a partir das classes sociais. Destaca isso no caderno, tá? Classes sociais, estratificação característica da sociedade capitalista. Ok? Vamos seguir aqui. Karl Marx, importante autor da sociologia clássica, foi quem procurou colocar no centro de sua análise a questão das classes. Lembre-se que Marx é um dos principais críticos do sistema capitalista. Ele é do século XIX e ele está analisando ali o capitalismo industrial, principalmente na Inglaterra, que era o país onde esse modelo de produção já estava mais consolidado, certo? Então ele percebe que ali nesse modelo capitalista existe um antagonismo. O que é isso, professor? É uma diferença, né, de classes entre dominantes e dominados, uma relação antagônica entre a burguesia proprietária dos meios de produção e o proletariado, a força de trabalho da produção capitalista. Para estabelecer essa análise, o Karl Marx se utiliza de um método chamado materialismo histórico dialético, que é o quê? É você perceber a realidade social a partir da análise da produção e das condições materiais de vida e de existência, situadas em cada contexto histórico, que no caso dele é principalmente o capitalismo moderno. É o que ele analisa de maneira mais direta, mais significativa. A sociedade capitalista, segundo Marx, é regida por relações em que o capital e o trabalho assalariado são dominantes. O que é capital, jovem? É dinheiro, né? Capital é dinheiro, é crédito. E trabalho assalariado é aquele trabalho que a gente trabalha para ganhar um salário, que é o modelo que a gente se acostumou, né, na nossa sociedade. A gente trabalha em troco de uma quantidade de dinheiro que a gente chama de salário. Então, trabalho assalariado e capital são dominantes no capitalismo. E a propriedade privada é o fundamento e o bem maior a ser preservado. Então, olha só, presta atenção aqui em mim. Se eu pedir para você 3 características da sociedade capitalista, as 3 principais, você vai colocar assim, ó: a busca pelo lucro, a defesa da propriedade privada e o trabalho assalariado. São as 3 características mais importantes e fundamentais do capitalismo. Vou repetir, para dar tempo de você anotar. A busca pelo lucro, a defesa da propriedade privada e o trabalho assalariado. Beleza? Vamos continuar aqui. Pode-se afirmar que no capitalismo existem 2 classes fundamentais: a burguesia e o proletariado. Isso levando em conta a análise de Karl Marx. A gente está falando sobre ele. Marx percebe na sociedade capitalista um antagonismo, uma posição diferente entre 2 grupos sociais, 2 classes. A elite, que é a burguesia, e a classe trabalhadora, que é o proletariado. Burguesia, elite, proletariado, classe trabalhadora, classe dominada, explorada nas relações de trabalho, segundo Marx, pelos capitalistas, pelos burgueses. Na sociedade de classes, a divisão social na pirâmide, né, naquele triângulo que representa a sociedade,
A divisão social por camadas está ligada ao poder econômico do indivíduo. Então, olha só, nesse modelo de sociedade, de classes, o que vale de verdade é o poder econômico, é o dinheiro, o capital, né? O dinheiro, o potencial de consumo, a renda, ok? O critério básico dessa sociedade é esse, é a questão econômica, é o poder econômico do indivíduo e dos grupos sociais. É isso que vai determinar o posicionamento nas diferentes camadas sociais de cada indivíduo ou de cada grupo. A questão econômica. Tanto é que a economia, dentro dessa visão sociológica mais voltada às classes sociais, é vista como a base da sociedade. A infraestrutura da sociedade é exatamente, ou melhor, são exatamente, porque são vários, os aspectos econômicos. Beleza? Quando a gente fala de economia, a gente fala da base, da infraestrutura que existe na sociedade. Por esse critério, a sociedade de classes, que é a nossa, que a gente vive, é a mais flexível de todas. Mais do que estamentos, mais do que castas. E permite, portanto, por ser mais flexível, uma coisa que é flexível, ela não é rígida, está ligado, né? Que isso aí é antônimo, permite uma maior mobilidade social entre os indivíduos e os grupos. Professor, o que é isso? Mobilidade social é a capacidade de mover-se na estrutura social, na pirâmide. É você nascer, por exemplo, numa família pobre, mas estudar, trabalhar, batalhar bastante e conseguir ir para a classe média. Você subiu na sociedade. Você foi para uma outra camada. Ou o contrário. A pessoa que nasce numa família muito rica e por não saber administrar o patrimônio, a sua herança, ela acaba perdendo poder econômico, potencial de renda e vai descendo, né? Seria um processo, portanto, de descenso e não de ascensão, ok? Então é isso que é mobilidade, é a capacidade de mover-se ou para cima ou para baixo dentro da pirâmide social, dentro da estrutura social. A sociedade de classes é a que mais permite que isso aconteça. É onde é mais fácil você sair da base da pirâmide até o topo e vice-versa, e descer também, lá de cima até lá na base. Tá? Por isso que a mobilidade social é altíssima na sociedade de classes, cujo critério é o quê? Dinheiro, poder econômico, potencial de renda e de consumo. Tá? Lembra que nas outras que a gente estudou, na parte 1, a gente falava muito de hereditariedade, né? Ah, a pessoa já nasceu ali naquele grupo social, então ela vai continuar a vida toda e tal. Aqui é diferente. Como existe essa flexibilidade, essa não rigidez da sociedade, da estrutura, é possível que você transite, se mova entre as diferentes camadas sociais. Beleza? Vamos então adiante. Sociedade de classes aqui no nosso país, no Brasil. Todo mundo sabe que o Brasil é um país que tem o sistema econômico capitalista. Nós não somos um país rico ou desenvolvido, não somos uma economia central, somos uma economia periférica no mundo globalizado, mas somos um país que, ao mesmo tempo, tem um PIB significativo, tem muitas riquezas naturais, minerais, etc. Isso aí ninguém pode tirar da gente. Mas a gente sabe que a nossa posição no mundo globalizado é de país subdesenvolvido ou emergente, que é o nome mais bonito que as pessoas dão, né, hoje em dia, para dizer que o país não é desenvolvido. Então, é um país emergente, tá? O Brasil está aí nesse grupo de países emergentes. Nós somos um país industrializado, mas não somos desenvolvido, não somos considerado um país rico. Dentro dessa, né, da divisão lá da globalização do mundo atual, ok? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Vamos lá, fazer uma diferença aqui. Desigualdade é uma coisa, pobreza é outra, tá? Eu não estou te dizendo que o Brasil é um dos países mais pobres do mundo, porque isso não é verdade, isso é mentira. Tem muito país que é mais pobre que o Brasil. Porque pobreza é uma coisa e desigualdade é outra. O que eu estou dizendo no Brasil é o seguinte, que a distância entre os ricos e os pobres é muito grande, é muito acentuada.
Tem pessoas no Brasil que são milionárias. Tem pessoas que vivem muito bem, que são muito ricas. Mas tem muita gente que é muito pobre também. Então a questão não é pobreza somente, mas é a desigualdade. Ou seja, é a diferença, é a distância entre os mais ricos e os mais pobres. Infelizmente, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, o que não quer dizer que nós sejamos um país pobre, ok? A gente está falando de desigualdade e não de pobreza. Não vai confundir, por favor, hein? Então vamos lá. Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano de 2020, o Brasil está ali na lista dos países mais desiguais do mundo. O relatório desenvolvido pelo PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, isso em 2017, esses dados, né? Aponta que atenção, hein? Os 10% mais ricos, os que estão aqui, ó, no topo da pirâmide, tem a pirâmide social, o que está bem aqui, ó, lá em cima, muito rico, sabe? Os 10% mais ricos do Brasil tinham uma renda per capita 17 vezes maior do que os 40% mais pobres. Os 10% mais ricos tinham uma renda per capita. A renda per capita é a renda por pessoa. 17 vezes maior do que os 40% mais pobres. Aí eu te pergunto, é ou não é um país desigual? Demais, né, jovem? Existe uma desigualdade muito acentuada, historicamente falando. Não é agora não, sabe? Não é tipo dos últimos anos. É desde sempre. O Brasil sempre foi um país que teve uma desigualdade social muito grande. Uma concentração de renda muito alta. Para você ver, né? 10% dos mais ricos, per capita, tem 17 vezes maior, renda maior, do que os 40% mais pobres. O Atlas, que a gente viu no começo, o Atlas do Desenvolvimento Humano, ainda mostra que estados do Norte e do Nordeste, a nossa querida região aqui, tem índice de desenvolvimento humano, IDH, tem menor, né? Tem um índice menor do que nas regiões Centro-Sul. Os estados do Sul e do Sudeste, por exemplo, têm mais acesso à coleta de lixo, saneamento básico e água potável. Aqui tem menos, na região Norte e Nordeste. Betina Barbosa, que é uma economista do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, explica que aqui no Brasil o perfil da desigualdade é de uma sociedade que se formou na escravidão. Para você ver, eu falei ainda há pouco, não é de hoje, não é agora que isso está acontecendo. Na verdade, já faz muito tempo, séculos e séculos, que o Brasil se caracteriza por ser um país extremamente desigual. E segundo a economista Betina Barbosa, isso tem a ver com a nossa história, com a nossa colonização. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que é um país que foi uma colônia de povoamento, o Brasil foi uma colônia de exploração, que teve mão de obra escrava. E é exatamente esse contexto de construção da sociedade e da economia brasileira que nos coloca hoje como um dos países mais desiguais do mundo. Existe um fator histórico, tá? Um fator socioeconômico que é construído ao longo do tempo, que está diretamente ligado a isso, a escravidão colonial, segundo a Betina Barbosa, economista do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O IBGE, órgão que provê as informações estatísticas oficiais que orientam o governo federal no planejamento, formulação e gestão de políticas públicas, utiliza uma definição de classe baseada na faixa salarial. No Brasil, a renda é dividida em 5 classificações, que gera a classe A, B, C, D e E. Tá? Por isso que a gente fala aqui no Brasil, classe A, B, C, D e E. Então aqui, ó, classe A é quem recebe acima de 20 salários, B, de 10 a 20, C, que é a maioria da população, de 4 a 10, D, de 2 a 4 salários mínimos e E, até 2 salários mínimos. E é com esse slide que mostra aí a divisão das faixas ou camadas sociais no Brasil que a gente encerra a aula de hoje.
Espero que tenha sido boa para vocês e a gente se vê numa próxima aula de Sociologia. Um abraço a todos. Tchau, tchau.